Boa tarde. Fala, garotão. E aí, pessoal, tudo jóia ou não? Maravilha? Tudo beleza? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tranquilo? Tá dando pra ouvir. Beleza. Pô, eu coloquei, ninguém deu boa tarde? Como que vocês dão uma dessa? Entendeu? Não pode. Coloca boa tarde, hein? Boa tarde. Eu dei boa tarde, só que você não tava ouvindo? Ah, bom, não tava, rapaz. Eu tava resolvendo problema no celular, meu. Não para, cara, não para. Então, boa tarde, seu Gabriel. Boa tarde, dona Milena. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, grande Murilão. Beleza? Bem? Muito bem, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Ô, mocinha. Tudo bem, Milena? Pessoal, nós vamos terminar sobre geração de energia, não é isso? Correto? Tá? Na hora de abrir a aula lá, tá falando sobre transporte e tal. Não, ainda não. A Cris está muito adiantada. O pessoal não sabe como é que é humano. Humanas. Vamos com calma. Por isso que a gente não é, salva vagas no vestibular. É isso. Entendeu? Esse pessoal de exatos não consegue entender essas coisas. Não é? Por isso que geografia salva vagas. Porque a gente deixa a vida me levar. Não é? Ou leva eu. É assim, tem que ser. Certo? Sem problemas. Certo? Jovens? Bom, cadê o resto do povo aí? Tem mais gente para chegar, não tem? Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal chegando. Vou abrir novamente a aula aqui. Pessoal, nós começamos geração de energia, não foi? Certo, Murilo? Luísa, Gabriel, começamos os pontos de energia, não foi? É geração de isso energia aí. no Brasil. É isso? Nós falamos bastante sobre isso já. Mas nós não terminamos. Nós Não, paramos senhor. lá em bacia amazônica, falou de essas coisas assim. Mas falta um pedaço para a gente terminar. Exatamente. Certo, Luísa? Tudo bem, mocinha? Certinho, professor. Ô, moça, que bom. Vamos falar também. Isso é importante. Vamos lá. Isso é fundamental. Então, vamos abrir aqui. Passamos por aqui. Passamos por aqui. Por aqui. Por aqui. E por aqui também. E por aqui também. Foi? Foi. Chegamos aqui em Itaipu. O Brasil importa energia. Nós paramos mais ou menos por aqui, ó. Não é? Paramos aqui, ó. Tudo bem? Esse é um ponto importante para nós. Legal?
dentro dessa característica. Beleza? Cadê o resto do povo? Cadê quem que é? Quem que tá faltando? O Murilo tá aqui, a Luísa, o Arthur, Helena, Thalita, o Gabriel tá aí. Acho que a Júlia, não é isso? Tá faltando? Tá? Volta no grupo lá, pessoal, acorda. Que negócio é esse? Dá uma cutucada no pessoal aí. Chama eles lá. Ô, acorda! Vamos ter aula de geografia no final da tarde. Que é fundamental. Necessário. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu usar o pessoal aqui. Cadê? Merci. Você vai mandar lá no grupo? Vou. Aí, tem uma perguntando no plantão aqui, ó. Ô, mocinha, tudo bem? Não é a aula? Vamos terminar a geração de energia no Brasil. Tudo bem? Vamos, que eu estou esperando o pessoal aqui. Beleza? Maravilha. É a aula. Garotão, você tá aí firme no grupo? Manda no grupo para mim, então. Vai. Lá do Marcinho lá? Merci, por favor, do êxito, qualquer coisa. Avisa o pessoal aí. Bem, ela tá pedindo o link da aula, cara. A Malu. Como é que eu vou achar o link da aula agora, hein? No comecinho tinha. No cronograma do êxito já tá o link, professor. Eles já fizeram um cronograma com todos os links para ter acesso nas aulas já. Tá lá no cronograma. Eu vou tentar copiar o link e mandar lá no grupo. Ó, ele vai tentar copiar aqui o link e mandar no grupo, ou no grupo lá do êxito já tem o link. Dá uma olhadinha lá, por favor, tá bom? Beleza? Tá. Cadê? A carinha dela aqui, ó. A minha companheira. Aqui. Ai, tá. Uma boxer. Ela é um Aí, boxer? É um boxer? Um boxer. Ah, a gente é apaixonado por boxer. Eles são incríveis, né? Eles são muito maravilhosos. Nossa, são demais. Né? São demais, esse bicho aí. Pena que é feio. Ai, lá, eu não cara. acho. Eu acho muito Pena que ela tem lindo. essa garota feia. Você é feia, menina. Feia. Dá um alô pra eles. Olha lá. Ó, a carinha dela. Olha lá. Ainda faz charme ainda. Esse bicho é terrível. Ah, vale a pena, né? É uma companhia maravilhosa. Tudo bem? Me ajuda. Fica parada aqui perto. Quando eu vou escrever, né? Vocês sabem que eu sou autor, né? Às vezes eu vou escrever lá, ela fica lá do meu lado. É minha fonte de inspiração. Fantástico essa cachorra. Vale a pena. Ah, e falando nisso, hoje eu não estou só. Enquanto o pessoal está chegando, aí tem mais gente chegando. Eu não estou só. Adivinha quem que eu estou aqui do meu lado? Tudo bem? Vocês vão ter que adivinhar. Ó. Vai chegando. Opa, tem um capuz. O capuz é preto. Tudo bem? Ó, vai chegando. Tem uma marca na testa. Quem que é esse cara que tem uma marca na testa? Quem que é ele? Tadã! Harry Potter. Olha o meu amigo Harry Potter. Ficou ou não ficou legal? Legal. Minha esposa fez o Harry Potter, cara. Olha que legal. E aqui, olha o chapeuzinho dele. Olha lá. Sentadinho. Agora vai fazer o Voldemort. Agora eu vou ter o Voldemort também de companhia. Olha que legal. Ficou, rapaz. Não é muito 10, hein? Não, é legal. Eu gosto. Tá? Gosto dos negocinhos assim. Passa o tempo. A gente continua sendo jovem. Isso é importante. De cabeça. Muito bom. Bom, vamos lá então? Vamos trabalhar, pessoal? Então aqui, ó. Então nós estamos falando sobre o contexto da geração de energia. Muito bem. Contexto da geração de energia. Lembra que nós comentamos que o mundo tem um problema. Porque o mundo é dependente justamente dos combustíveis fósseis para termoelétricas. Foi aí que nós trabalhamos. Ó, nós falamos aqui, o mundo, professor. O mundo termoelétricas. Tá? Isso tem que ficar muito bem claro na hora do exercício. Se são termoelétricas, então o mundo queima combustíveis fósseis. Beleza. Aí nós falamos para o Brasil.
Quando nós apresentamos o Brasil, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil já é diferente. Por quê? Porque o Brasil já é justamente, não é, hidrelétricas. Olha lá, hidrelétrica. Isso eu estou falando em geração de energia elétrica. Lembra que eu falei para vocês? Agora, e se perguntar qual a fonte mais utilizada do Brasil? De forma geral. Qual a fonte mais utilizada no Brasil de maneira geral? Combustíveis fósseis. Qual a fonte mais utilizada para a geração de energia? Hidrelétricas. Uma fonte renovável. Olha que legal isso aí. Ela é uma fonte renovável. E depois, né, podemos queimar biomassa. Então o Brasil está muito bem. O problema nosso são as queimadas. Os caras não param de queimar a floresta amazônica. É uma coisa absurda. Entendeu? Essa é a grande contribuição do Brasil. É a ocupação do solo para a atividade agrícola. O desmatamento, a queimada, o metano liberado pelos bovinos, por exemplo, né? E o óxido nitroso vindo de fertilizantes. Então, a agropecuária é a grande contribuidora para a questão do Brasil no aquecimento global antropogênico. Isso é um detalhe muito importante. Tá. Só que o Brasil, pessoal, nós temos uma coisa interessante. O Brasil, né, ele tem uma ampliação, foi aí que nós paramos. Tá? Quem está anotando, pode começar a anotar aí. Então, o Brasil tem uma importante ampliação de fontes renováveis. Isso é muito importante. O Brasil está ampliando as fontes renováveis. Professor, que fontes renováveis? Eólica, solar e biomassa. Então, as fontes renováveis nossas não é só depender da hidrelétrica, porque nós falamos, a hidrelétrica ela tem um impacto. A hidrelétrica tem uma situação muito séria. Ela acaba gerando um impacto socioambiental devido ao seu reservatório, não é? Então, essas fontes aí renováveis, importantes, nós vamos ter a biomassa que cresce muito, não é? Biomassa, mais a eólica, mais a solar. Cresce demais. Então, quem for fazer engenharia, pensa na área de engenharia, no setor, tudo bem, elétrico de fontes renováveis. Hein? Vai precisar de profissionais para esse país voltar a crescer. Vai voltar, professor? Vai voltar. Vai demorar, vai, mas vai voltar. Solar, eólica, vai faltar engenheiros no país. Olha o potencial desse país, caramba. Entendeu? O pessoal que vai prestar engenharia. Fique esperto nessa área. Então, o Brasil tem um crescimento. Então, olha que legal isso aqui, pessoal. Olha que interessante para nós isso aqui. Tá vendo? Olha lá, central eólica. Olha o tanto de centrais eólicas, tudo bem? Isso em 2017, que é os dados que eu peguei. 111 centrais, tudo bem, eólicas só em 2017, em construção no país. Olha, energia solar, 29 em construção no país em 2017. Isso porque o país estava em crise. Lembra? A crise nossa que começa ali 2015, 2016, por exemplo, daqui 2016 nós temos o impeachment da presidente Dilma, assume Michel Temer, o Brasil está vivendo uma catástrofe econômica, não é? Olha o crescimento, pessoal. Olha que interessante isso, não é? Duas áreas de grande investimento. E aqui, termoelétrica, professor, mas termoelétrica também está crescendo. E isso está crescendo, termoelétrica. Mas essa termoelétrica está crescendo para queimar o quê? Combustíveis fósseis ou biomassa? Biomassa. Entendeu? Professor, não lembro o que é biomassa. Biomassa é toda matéria orgânica renovável utilizada como fonte de energia. Tudo bem? Começaram as perguntas. Agora sim. Agora tá ficando bom o negócio. Agora tá ficando agitada. É isso aí. Professor, termoelétrica pode ser tanto queima de combustível fóssil quanto biomassa? Malu, exatamente, Malu. Entendeu? Agora, ela é poluente? Sim. Viu, Malu? Mesmo queimando biomassa, é uma forma de ser poluente. Não tenha dúvida, você está liberando carbono. Só que a biomassa é menos poluente do que os combustíveis fósseis. Tá? Mas eu posso queimar petróleo, gás natural, se queima muito gás natural no Brasil, e se queima carvão mineral.
Tudo bem? Mas eu posso queimar biomassa. Exemplo, rápido, um exemplo aí de biomassa. A gente queima. Nossa Bagaço região, da por cana. exemplo. Oi? Bagaço da cana. Bagaço da cana, posso queimar mamona. Isso aí, maluco. Eu posso queimar mamona, eu posso queimar bagaço da cana, eu posso queimar a palha do amendoim. Tudo bem? Posso queimar o que eu quiser. Tudo bem? Certo? Casca de madeira nas grandes madeireiras. Não é? Fábricas de móveis. Eu posso pegar aquele que sobrou da madeira e posso queimar qualquer coisa. Tá? Isso é uma vantagem muito grande que nós vamos encontrar. Legal? E o Brasil tem um potencial, hein, pessoal? Não é? O que nós percebemos aqui? Vamos pensar legal. Vamos pensar que o Brasil... Tudo bem. Sai daí. Tudo bem. Vamos pensar que o Brasil, ele tem um grande potencial em biomassa. O Brasil tem grande Sim. potencial para produzir biomassa? Sim, isso. Muito bem. Então, o Brasil tem, de fato, um grande potencial em biomassa. Um grande potencial em biomassa. Professor, mas por que grande potencial em biomassa? Porque nós temos, primeiramente, não é, um território extenso. Então, eu consigo produzir o que eu quiser. Ó, então, primeiro, o Brasil tem um território extenso. Segundo, nós temos a questão climática, não é? Favorável. O clima favorável. Clima tropical. Então, exemplo disso aí. Território extenso, clima favorável, tecnologia nós temos. Tecnologia para utilizar, sem problema nenhum. Né? Lixo, nós temos uma população gigante. Lixo, professor? Sim. O lixo não produz metano? Eu não posso utilizar esse metano que sai do aterro sanitário e queimar numa termoelétrica? Olha que legal isso aí. Então nós podemos potencial também do biogás. Biogás. Mas no caso do lixo, então, seria só o lixo orgânico, os restos alimentares? Sim, o aterro sanitário. Por quê? Porque, mocinha, no aterro sanitário não dá para separar totalmente o lixo orgânico do lixo normal. Não dá. Entendeu? Por mais que você consiga separar, mas alguma coisa vem sempre suja com matéria orgânica. Aquilo ali vai liberar metano. Entendeu? Sim, não tenha dúvida. São os biodigestores. Não sei se algum de vocês vai querer fazer o Nesp aqui, de Jabuticabal. Né? Eu sou de Jabuticabal. Se algum de vocês vão estudar na Unesp aqui, tá? Veterinária, zootecnia, não sei. Aqui tem uma coisa muito legal. Quem for aqui, se um dia você vier passear aqui na Unesp, aqui eles têm biodigestores. Como o pessoal tem a veterinária, a zootecnia aqui, tá? Eles pegam as fezes dos animais, os estrumes, né, como eles chamam, dos animais, colocam em recipientes, aceleram a proliferação de bactérias, tudo bem, tá? Bactérias o quê? Para produzir metano, aeróbico ou anaeróbicas? Anaeróbico. Anaeróbicas, não é isso, garotão? É isso, vai produzir metano. Sei que elas produzem metano, e aí é canalizado, tudo bem, para o restaurante. E o pessoal utiliza para o fogão a gás, o gás dos biodigestores. Entendeu? Que faz a alimentação dos estudantes, porque se come de bandejão aqui. É barato, né? Com toda a universidade, o bandejão é barato. É feito dessa maneira. Olha que legal, pessoal. Fantástico. Se um dia vocês vierem aqui, vá conhecer na Unesp. É realmente um trabalho magnífico que eles fazem aqui. Imagina o potencial nosso nesse país. É gigantesco. Entendeu? Agora, o que não pode é ter biomassa provocando dano ambiental. Entendeu? Ah, professor, bagaço da cana. Ah, legal. Sobra da cana. Tá? Etanol. Biomassa também o etanol. Tranquilamente. Agora, eu não posso desmatar para ter etanol. Cana. Eu não posso desmatar para produzir o óleo da soja. Eu não posso desmatar, como a Malu falou, e colocar mamona, girassol, óleo de dendê, entendeu? Pinhão manso. Esse é o erro nosso. Entendeu? Esse está sendo o grande problema nosso. Então, o problema aqui, não é? O problema que envolve é justamente o desmatamento.
O grande problema é o desmatamento. Que energia limpa é essa se eu provoco o desmatamento? Que energia limpa é essa se eu faço um trabalho análogo à escravidão? Que energia limpa é essa se eu faço um trabalho infantil? Entendeu o problema, pessoal? É isso que nós temos que tomar cuidado. Que energia que eu estou produzindo? Que biomassa que eu estou produzindo? Professor, Entendeu? então qual seria a solução para a gente estar conseguindo então essa energia limpa? Porque em algum momento a biomassa, por exemplo, se a gente for trabalhar com o bagaço da cana, em algum momento vai parar, porque não é todo ano que a cana produz. A cana tem seu período certo. Vamos supor que a gente comece a trabalhar com a cana. Em que momento, então, qual seria a solução nesse caso? O que acontece é o seguinte, mocinha. Na verdade, a cana, ela vai continuar existindo. Entendeu? Todo ano nós vamos ter safra de cana. Certo? Então, o bagaço da cana é um resíduo, né, que você vai reaproveitar, então ele é um resíduo. Tá? Mas aí eu posso utilizar também, eu falei, a palha ou a sobra da casca do amendoim. Aí eu posso montar aterro sanitário. Então eu entendi a sua pergunta. O que não pode é você trabalhar com uma biomassa. Né? Você montar uma estrutura de termoelétricas utilizando bagaço da cana só. Não pode, porque de repente pode faltar bagaço da cana. Mas você pode complementar a biomassa para que você tenha uma menor utilização de combustíveis fósseis. Esse é o ponto essencial, entendeu? Tá? Então, você não pode ficar em cima de uma biomassa. Não pode. Mas eu posso diversificar. Tá? Esse é um dos pontos principais que nós vamos encontrar. Entendeu? Esse é um ponto muito importante. Tem que diversificar. E aí, o que nós podemos fazer? Um fato de você diversificar a sua fonte. Então, você vai ter biomassa que utiliza o potencial do país. Mas aí eu posso utilizar eólica, que é um potencial gigante no Brasil. Aí eu utilizo solar, potencial enorme no Brasil. Né? Ondomotriz, movimento das ondas, potencial gigante no Brasil. Então, com isso, você vai diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis. Com isso, você vai diminuindo a necessidade de construir grandes hidrelétricas, porque não dá para parar a hidrelétrica. Essa é a questão. Então vamos parar de fazer hidrelétrica no Brasil. É complicado. Sem energia a gente não cresce. O que nós não podemos é daqui 20, 30, 40 anos continuar arrebentando a Amazônia para hidrelétrica. Se eu tenho um potencial solar e se eu tenho um potencial eólico. Entendeu? Mas eu preciso manter as hidrelétricas. É necessário, porque de repente, entendeu? O tempo fica nebuloso e cai a produção de energia. Como é que faz esse negócio aí? Vento, de repente para o vento. É isso que eu quero que vocês percebam na hora do vestibular. Entendeu? Agora, muito cuidado com isso. Numa redação, vocês falarem em fonte limpa, fonte renovável, entendeu? E o cara tem trabalho análogo à escravidão, o cara tem trabalho infantil, provoca desmatamento, entendeu? Aí é um choque. Esse é o grande problema. O que adianta o Brasil falar que vai cumprir a meta? Lembra que nós falamos do Acordo Climático de Paris? Até 2030, o Brasil vai reduzir em 43% as suas emissões de CO2? Legal pra caramba. Isso é muito importante. Agora, eu não posso continuar desmatando a Amazônia. Não posso continuar acabando com o Cerrado. Entendeu? É uma hipocrisia. Tá? Eu tenho que ter uma economia verde. Olha que termo legal para vocês usarem no vestibular. O país precisa ter uma economia verde. Não é? Um desenvolvimento econômico, não é? Sustentabilidade. Economia verde é sustentabilidade. Que é um governo que não pensa nisso, lamentavelmente. Não é isso? É a sustentabilidade que é necessário. Não é? E outra coisa importante para vocês usarem numa redação. Eu não posso mais separar problema ambiental do problema social. Não tem como eu separar. Não pode mais. O problema ambiental é um problema social. O problema social é um problema ambiental. A favela desmata. A favela contamina os rios porque não tem saneamento básico. Entendeu? Mas se eu desmatar aquela área também, eu vou afetar a população daquela região. Que qualidade nós temos? Vamos pegar um exemplo. Não vai muito longe, não. Vamos usar o nosso cotidiano. Qual a qualidade de ar em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto é uma cidade que tem pouco verde. Pouco verde em Ribeirão Preto. Você tem alguns cinturões de áreas verdes em Ribeirão Preto, mas grande parte não tem. Qual a qualidade do ar em Ribeirão Preto?
Tanto é verdade, eu não sou de Ribeirão Preto, mas já passei. Como é que chama quando você vai em direção ao Parque Curupira? Você vai em direção ao Naerp, não é uma avenida ali que você vai em direção ao Naerp, tem do lado esquerdo ali, que você consegue entrar, a temperatura cai. Você percebe que aquilo é um cânion de frio. Como é que chama? É Curupira que chama ali, pessoal? Tudo bem? Do lado do campo, para frente do campo, acho que do Botafogo, você está numa avenida, você passa como se fosse em direção lá a Unaerp, por exemplo. Bem, como é que chama aquilo ali? Alguém lembra? Gabriel, Arthur? Tudo bem? Nesse contexto? Olha lá, a Isabela falou Curupira. A temperatura não cai ali? Você não sente um ar mais fresco? Um ar mais respirável? Né, Arthur? Você não percebe um ar mais respirável quando você passa ali? Não é mais aconchegante você respirar? Se alguém passa ali? É isso, não precisa muito longe não, pessoal. A qualidade do ar. Não tem verde. A gente fala da floresta amazônica e não tem verde em Ribeirão Preto. Tudo bem? Olha lá, a Isabela falou, moro pertinho. É uma delícia, exatamente, né, Isabela? Você não percebe a diferença de você respirar? É diferente, cara. Eu passei ali, é impressionante, cara. Teve eu não sei se vocês terminaram uma obra, tinha um desvio ali, e eu errei o desvio e eu passei no meio dele. Nossa, que espetáculo que foi passar ali no meio. Então é um exemplo de explorem isso. O vestibular ele quer isso, não quer que você fique decorando fonte de energia. Ele quer que você pense globalmente, pessoal. Sempre ligado à qualidade de vida. Esse é um ponto muito importante. Entendeu? Numa redação, numa questão aberta, trabalha com o aspecto social. Trabalha que meio ambiente é justiça social. Não é isso? Né? Quando a gente fala aqui, proteção do meio ambiente, tudo bem? É uma forma de justiça social. Ele é uma forma de justiça social. Ele é uma forma de inclusão, porque eu estou dando qualidade de vida aos seus moradores. Não é isso? Senão entra naquele problema. Acho que nós comentamos semana passada, não foi? Do racismo ambiental. Foi? Sim, Ô Gabriel, foi. nós comentamos? Sim, foi ela passando. Então, não é isso? Olha lá. Preservar o meio ambiente é justiça social, caramba. Que negócio é esse? É isso que nossos governantes não enxergam. É isso que uma parte de nossos agropecuaristas não enxergam. Entendeu? Quanto mais você provoca problema, mais você vai ter um problema ambiental e um problema social. Quanto mais problema social, o que você vai fazer? Você vai ter que se fechar numa redoma de vidro, porque mais você vai ter violência. A violência também é social. É isso que o cara não consegue enxergar. Tudo é integrado nesse contexto, entendeu? Preciso construir uma nova UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Legal, se você não tiver saneamento básico, você vai construir quantas UPAs? Vai ficar construindo pro resto da vida, porque não tem saneamento básico. E esse dinheiro poderia ser direcionado a uma biblioteca, direcionado para comprar computadores para os alunos, entendeu? Essa é a questão. Não sei se vocês viram, um colega me enviou, eu não consegui ler a reportagem inteira, mas é um cara assim, professor respeitado, então não é fake news. Não sei se é no Sul, acho que foi, eu não terminei de ler, que a professora queria saber por que os alunos não estavam fazendo os trabalhos online. Tudo bem? Ela descobriu que os pais venderam celulares por causa da miséria que está vivendo nesse momento. Olha a loucura disso, não? Tudo bem? Ou vende o celular ou morre de fome. Venderam os celulares. Então acontece, não tem como ter aula online agora, as crianças. Cara, isso é triste. Isso é triste. Não sei se alguém chegou a ver essa reportagem, pessoal. Tudo bem? Olha a tristeza disso. Entendeu? Tá? Precisa melhorar muito a questão disso. Tá? Entendeu o tema que vocês vão trabalhar na redação? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Aí, outra coisa me chamar a atenção. Tá? Aqui, ó. Esse gráfico é muito legal, pessoal. Energia cada vez... Cada vez não. Cada vez. Está errado aqui. Aqui é um Z. Energia cada vez mais renovável. Olha lá. Se é uma energia cada vez mais renovável, pessoal, no Brasil, em porcentagem, tudo bem? Ó, olha a hídrica, olha a biomassa, olha a eólica, olha a solar, nuclear e olha a fóssil. Entendeu? Então, olha só que interessante, pessoal. Essas fontes aqui vão diminuir e essas fontes vão continuar crescendo. Entendeu? O Brasil hoje é um país de fonte renovável. Esse é um detalhe muito importante. Olha que gráfico legal que vocês estão vendo.
Tá vendo? E isso vai diminuir cada vez mais. E isso vai crescer, isso vai crescer. Olha o potencial que nós temos no Brasil. Eu falei para você, engenharia. Olha o potencial que nós temos no Brasil. Tá? Muito bem. Aqui eu acho que nós passamos também, né, pessoal? O que mais consome energia no país é o setor industrial. Correto? Olha lá. Depois veio o residencial e depois veio o comercial. O que significa? O país que não tem sobra de energia, um país que não tem oferta de energia, ele não cresce economicamente, não cresce industrialmente. Oi. Quem quer falar comigo? É você, Luísa? Bem, é que eu volto aqui. Fala. Quem quer falar comigo aí? Tranquilo? Posso seguir? Beleza? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Não. Beleza. Acho que ligaram o microfone sem querer. Acontece. Tudo bem? Nesse aspecto aí. Às vezes passou alguma energia negativa, entendeu? Aí acaba acionando o microfone e tal. Que energia negativa é essa? A sogra. Se a sogra passou, você sente a energia vibrando assim, entendeu? Sente até um frio. Jonathan, você que não se cuida não, meu amigo. O bicho vai pegar, velho, pro seu lado, você sabe disso. Bom, chega de brincadeira, vamos lá. Então, pessoal... Professor, antes do senhor continuar, o senhor me tira uma dúvida rapidinho? Proteção ambiental e proteção do meio ambiente seriam a mesma coisa ou teriam diferença? Não, eu vou considerar a mesma coisa. Uma proteção ambiental e uma proteção do meio ambiente. O que é diferente, Luciano? O que é diferente é preservação de conservação. Tá? Isso é diferente. Conservação é manter para explorar racionalmente. Desenvolvimento sustentável é conservação. Tá? Preservação, tá, é preservar integralmente. Tá? Então, muito cuidado com a troca de palavras. Olha que legal a sua pergunta. Tá? Então, quando falar assim, ó, preservação... mas ele fica bravo aqui. Vamos lá. Então, quando você usar a palavra preservação, significa o quê? Uma integridade total. Tudo bem? Integridade total. Ninguém mexe. Isso é preservar. Por isso que vocês escutam mais os noticiários falando em preservação ou conservação? Conservação. Entendeu a jogada? Porque se estabelecer preservação, ninguém mexe. Não pode. Tá? Então, a palavra conservação bem, corresponde o quê? Não é? Permite a ocupação econômica. Então, é desenvolvimento sustentável. Quer dizer, permite uma ocupação econômica, né? Vamos falar bonitinho aqui, ó. Uma ocupação econômica racional. O problema é que a gente não é racional. Entendeu, mocinha? Mas eu usaria proteção ao meio ambiente, proteção ambiental. Tudo bem, eu faria essa relação sim. Não vejo por que ficar mudando aí denominações nesse sentido. Tudo bem, entendi, mocinha? muito obrigada. Não sei se você achou algum exercício que às vezes o cara ele fez uma dicotomia. Achou alguma coisa já ou não? Não achei. Eu também nunca achei não, mocinha. Por isso que eu trabalhei dessa forma agora. Ficou a dúvida mesmo, porque eu já vi exercícios falando sobre proteção ambiental ou proteção do meio ambiente. Eu só queria saber se era a mesma coisa. Mas eu trabalhei com a mesma coisa, viu, mocinha? Mas agora muito cuidado com preservação e conservação. Ok, Tá? obrigada. Cuidado numa redação, porque são diferentes. São diferentes. Tá, pode deixar. Laura. Legal, Laura. Qual a diferença entre biomassa e biogás? Laura, biogás é uma biomassa. Não tem diferença, porque biogás é uma biomassa. Por quê? Porque biogás, biovida. Então, biogás, ele é produzido nos aterros sanitários desativados pela presença de matéria orgânica ali, tá?
Por que aquele metano que sai do aterro sanitário, ele é uma biomassa? Tudo bem? Porque é uma matéria orgânica renovável. Professor, como? Como? Porque nós produzimos. Todo dia estamos produzindo matéria orgânica, como lixo, todo dia. Então, esse metano, ele é um biogás, porque ele é renovável. Porque a população todo dia gera lixo com matéria orgânica. Então, ele é uma biomassa. Tudo bem, Laura? Ele é uma biomassa. Agora, presta atenção. Presta atenção. Esse biogás que você citou, presta atenção todo mundo agora. Esse biogás que a Laura citou, eu posso chamar ele de gás natural fóssil? Eu posso fazer referência a ele como um gás natural fóssil? Sim ou não? Acho que não. Eu também acho que não. Não. Não, porque ele é biomassa. Entendeu? Aí você tem que tomar cuidado na tua resposta. Se você for falar do gás natural... Ah, mas aquele aterro... Eu tô com uma alergia, pessoal. Perdão que eu vou tossir, tá? Aquele gás natural... Ah, mas o gás natural, ele é produzido por aterros sanitários desativados. Tudo bem? Opa, gás natural... Gás natural relacionado a biogás em aterros sanitários desativados. Não deixa no ar a dúvida se o gás natural é biomassa ou esse gás natural é combustível fóssil. Não deixa dúvida na sua resposta. Biogás é um gás natural renovável. Por isso que ele é uma biomassa. Esse gás natural não é combustível fóssil. Eu já li pessoas escrevendo assim sobre gás natural, uma coisa de tranquilidade. Aí o cara lê e fala, mas que gás natural é esse? Não, gás natural de biomassa. Ele é o biogás. Entendeu, Laura? Ô, professor, Oi. eu ainda fiquei um pouquinho confusa. Porque, tipo assim, a biomassa, né, que é a energia biomassa em si, ela não é gerada através dos dejetos nossos, quando a gente vai se decompondo, correto? Eu posso produzir pelos dejetos humanos, recolhido numa estação de tratamento de esgoto, e aí produz metano para nós utilizarmos, sim. O que mais? E o biogás, ele tem que ser especificamente da decomposição, tipo, do gás mesmo, tipo, perdão, do gás não, da matéria, do que a gente come, da comida, seria isso? Isso. Eu só posso usar o termo biogás quando eu tenho uma matéria orgânica renovável sendo utilizada. Por isso que ele é uma biomassa. Entendi. Ah, tá. Entendi Entendeu? Por isso que eu agora. falei para você. Você não pode jogar na tua resposta gás natural. Tá, gás natural. Que gás natural é esse? Não, gás natural relacionado ao biogás. Entendeu? O cara não deixar na dúvida, falar, peraí, mas o biogás, esse gás natural é o quê? Combustível fóssil ou biogás? Não, biogás. Por quê? Porque o cara sabe que biogás é biomassa, quando ele for corrigir sua prova. Entendeu, mocinha? Entendi. Não Aí é o gás natural. na Oi? hora de gerar a mesma energia, é o mesmo processo entre as duas. Sim, basta você queimar. A termoelétrica, você precisa ter algum material que você vai queimar, tá? Para aquecer a água entrar em ebulição, aí essa ebulição, vapor, ele é canalizado, tudo bem? Tá? De tal maneira que ele gera uma pressão e move as pás de uma turbina que vai mover um gerador. O processo é o mesmo. É o mesmo. Entendeu? Agora, combustível fóssil tem mais uma vantagem. Qual a vantagem do combustível fóssil? Ele tem mais poder calorífero. Ele gera mais calor. Entendeu? Você queimar o bagaço da cana e o carvão mineral. Muito melhor o carvão mineral. Tudo bem? Ele gera muito mais energia. Tá? E ele demora muito mais para queimar. O bagaço da cana você queima assim. Entendeu? Esse é o problema. Porém, ambientalmente, a biomassa é muito melhor. Legal esse nosso bate-papo, pessoal. Muito bom aprender assim. Mais alguma coisinha? Beleza? Então vamos seguir, pessoal. Isso. Eu gosto quando vocês perguntam. Né? Fica melhor a aula.
Né? O tempo vai passando. Olha, Doutor, é 20 para 6, uma hora passa, que legal. Oi. Fala, garotão. só uma pergunta. A diferença entre o O teu microfone tá cortando. efeito não Gabriel, o teu microfone tá cortando. está cortando? Vou falar de novo. Tá ouvindo agora? Hum. O metano e o CO2, por efeito estufa, o metano é pior, não é? Ele é muito pior. Ele é 20 vezes pior do que o carbono, porque ele retém 20 vezes mais calor do que o carbono. Tudo bem? Nesse aspecto. Tá? Ele realmente é muito nocivo. Outro que é nocivo também, eu acho que é o óxido nitroso. Também a retenção dele é altíssima nesse processo. O metano é muito forte. Só que você gera mais carbono do que metano. Tá? Por sorte, porque se fosse mais metano que o carbono, nós já teríamos um aquecimento global muito mais adiantado. Tá? O metano ele retém mais calor do que o carbono. Se eu não me engano, acho que é em torno de 20 vezes a capacidade de retenção de calor. Tá? Beleza? Muito bem. Beleza. Garotão, vamos lá. Então, pessoal, nós percebemos que sem energia o país não cresce. Nós já estamos bem pra caramba economicamente, né? Olha lá, o país não cresce. Então, energia é fundamental. O setor industrial, residencial e comercial. E energia também é aquilo que nós falamos, lembra do projeto Luz para Todos, que é um projeto de inclusão? Sem energia, como eu vou ter uma aula online? Sem energia, como eu vou ter um Enem, tudo bem? Online, pessoal. Não tem como, isso é piada. Bom, piada é o novo ministro da Educação, né? É impressionante. Como é que as pessoas conseguem errar sucessivamente? Não é possível um negócio desse. Entendeu? Educação é uma coisa muito séria. Não é? Infelizmente. Eu acho que esse ministro cai. Tudo bem? Cai porque até a GV já falou que ele não deu aula na GV. Entendeu? Como é que você coloca algo que você acha que a GV... Pelo amor de Deus, como é que você vai mentir? Não tem como, certo? Então, lembre que energia é uma forma de inclusão social, pessoal. É uma inclusão digital. Nós falamos disso na aula passada. Tudo bem? Mas, gente, quanto tempo ficou? Ô, 24 Júlia, horas? já caiu então? Olha lá, a Júlia já escreveu. O novo ministro já saiu. Acabei de ver. Exatamente. Olha lá, a Milena falou, já foi. Não tem. Porque o cara perde a moral. O cara perde a moral. Como é que ele vai discutir com os outros? Se ele fez plágio, se ele fez um monte de coisa. Se ele falou que deu aula na GV, a GV acabou de falar, não deu aula. Tá marcado, pessoal. É a mesma coisa eu falar que eu dei aula em tal colégio. Nunca também. Eu chegar para vocês e falar, nossa, eu dei aula no SEIB, dei aula no Einstein. É só perguntar para os caras. Os caras falam, não, esse cara nunca esteve aqui. Como é que eu vou inventar um negócio desse, velho? Não tem como. Entendeu? Lamentável. Precisa ver quem vai ser agora. Né? Vamos ver. Se vai errar de novo. Não é possível isso. No ano de Enem. Mas mantenha calma. Tá? Calma que as coisas vão... Uma hora vai dar certo. Calma, por favor. Entendeu? Mas, Júlia do céu, é uma coisa absurda. É muito triste isso. Entendeu? Senhor, Muito triste. Oi. eu estava viajando aqui lendo a apostila, se por algum acaso eles formassem uma questão para você dividir onde quais áreas do Brasil que seriam melhores para a gente poder investir em energia, eu poderia falar que a Qual energia? Oi? Não, Qual diversas energia? energia, em diversas partes. Ó, é como se eu tivesse que colocar cada fonte de energia, por exemplo, hidrelétrica, solar, eólica, em alguma região do Brasil. Se eu falasse que a energia hídrica seria melhor no Amazonas, lá, e a solar seria melhor no Nordeste, daria a questão certa? O solar no Nordeste faz muito sentido. A questão da energia hídrica em potencial para ser ocupado, sim, a Amazônia. Ah, sim. E Sim, se fosse Amazônia. na Agora, região depende. sul-sudeste? Hã? Se fosse na região sul-sudeste, qual energia que seria melhor para a gente aqui? Sul-Sudeste, eu poderia colocar hidrelétrica, porque nós temos o maior potencial hidrelétrico aqui. Tudo bem? Itaipu está aqui. A nuclear, por causa do Rio de Janeiro.
muito forte nuclear no Rio de Janeiro, e energia eólica, porque venta muito no Rio Grande do Sul. Por que seria nuclear no Rio de Janeiro? Ela não é, tipo, muito, muito ruim? Não, a nuclear não é, mocinha. Porque a nuclear, o perigo dela é a radioatividade e o acidente. Porém, a nuclear, ela não tem geração de gases de efeito estufa para o aquecimento global. Então, ambientalmente, ela é viável. Entendeu? Isso dá um nó na cabeça de vocês. Mas a energia nuclear, ambientalmente, ela é viável porque ela não tem a emissão de gases de efeito estufa como uma termoelétrica. O perigo é o acidente e a radioatividade. Esse é o perigo dela, o lixo nuclear. Mas ambientalmente, na questão de aquecimento global, ela é uma fonte viável, mocinha, por causa disso. Entendeu? Vê se você conseguiu entender. Tudo bem, Laura? Beleza? Certinho, mocinha? Você me perguntou? Entendeu? Lembrar sempre aquele mapinha. Maior potencial hidrelétrico aproveitado é a bacia do Paraná. Maior potencial para ser aproveitado é na bacia amazônica. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, viu? Lucia, por favor, sempre pergunte. Participe sempre. Todos vocês aí. Murilão que tá quieto, né, Murilo? Você participa, o Murilo tá quieto aí. Opa, estamos aqui. Garotão. Tudo bem, então, pessoal? Trabalhar a energia como uma forma de inclusão. Daí o programa Luz para Todos, ó. Nordeste e o Norte, que são as regiões mais pobres. A população tem menor acesso. Tá vendo? Bom, ó, outra coisa que nós fomos indo. Olha o potencial do Brasil em energia renovável. Olha isso aqui. Olha o potencial do Brasil em energia renovável. Tá vendo? O Brasil realmente tem um potencial gigante, pessoal. Aqui, ó. Ó, gigante solar, gigante eólico e gigante biomassa. Para queimar em termoelétrica. Ó a biomassa aqui. É fantástico esse país, pessoal. Ele só precisava isso aqui para dar certo. Entendeu? Só isso aqui. Não precisava fazer mais nada. Entendeu? Era só deixar o país caminhar e dava certo. Mas não. Oh, tristeza. Ó, isso aqui eu cheguei a passar para vocês. Hidrelétrica de reservatório, hidrelétrica de fio d'água. Comentei isso aqui para vocês ou não? Não, esse eu não lembro, não. Não? Então, beleza. Então, vamos lá. Rapazes, tranquilo? Muito bem. Então, vamos entrar nessa parte aqui agora. Ó, você tem dois tipos de hidrelétricas, né? Qual a vantagem da hidrelétrica? Baixa o preço do megawatt. Né? O preço da energia é barato porque você não paga água. Então, a matéria-prima que gera energia não é paga, porque é a água do rio, água do reservatório. Então, vamos lá. Né? Então, vamos aqui. Geração de energia. Tá, então vamos lá. A geração de energia. Então, na geração de energia, o que mais gera energia? Ah, professor, são as hidrelétricas, professor. Legal. São as hidrelétricas. Muito bem. A hidrelétrica tem vantagem? Claro que ela tem. Não é? Ela tem vantagens. Quais são as vantagens? Portanto, dela, baixo preço do megawatt, né? E ela é uma fonte renovável. Limpa? Limpa não. Hein? Cuidado com essa palavra limpa. Por quê? Porque o reservatório emite metano por causa das áreas inundadas e a matéria orgânica em decomposição libera metano. Tá? Então, não usa muito a palavra limpa para fonte hidrelétrica, não. Tá? Você não sabe como é que o cara vai interpretar a sua resposta. Tudo bem? Teste. Já estou começando a cortar. Professor, eu achei um teste lá, que são testes mais antigos. Hoje em dia, os caras começam a cortar a palavra limpa. Tá? Então, ela é o quê? Ela é renovável. Poxa, isso é legal. Né? Baixa o preço da energia, porque não se paga água, e ela é renovável. Isso é uma vantagem muito grande nesse contexto aí. Muito bem. Só que a hidrelétrica, ela tem um sério problema. Além dela depender da condição geográfica de chuva e relevo planáltico. Então, ela tem problemas. Né? Quais são os problemas das hidrelétricas? Primeiro, que ela tem que ter o quê? Depende do relevo.
não é? Depende do relevo planáutico. Olha lá. Depende do relevo planáutico. Ela depende do quê? Das condições meteorológicas, depende da chuva. Né? Então, ela depende das condições meteorológicas. Não é? Ela fica presa ao meio. Não é qualquer lugar que possa construir hidrelétrica. Tem que ter planalto, tá? Planalto, tudo bem? Rios encachoeirados, tá? Ela depende da condição meteorológica para ter chuva. Como é que eu vou construir uma hidrelétrica no meio do deserto, no rio temporário? Tanto é que a grande hidrelétrica no Saara fica onde? No rio Nilo, no Egito, não é isso? A grande hidrelétrica de Assuã fica no rio Nilo. Por quê? Porque ele é um rio perene que corta o Saara. Tá? E aí, nós temos mais um fator. Oi? Aquela que tem na China de Três Gargantas é o Rio Amarelo? Rio Azul. Biansekyang. Rio Azul, ele é perene. Ele nasce lá no Tibete. Ele é perene. Tá? E um outro problema dela, pessoal, é o grande impacto socioambiental do reservatório. Olha lá. É o grande impacto socioambiental do reservatório. Professor, que impacto que é isso? Inundação de áreas verdes, expulsão de população indígena, ribeirinhos, quilombolas, manda tudo embora isso aí. Não é? Vai inundar, ou sai ou vai morrer afogado. Não tem muita escolha. Não é? É isso. A China deslocou milhões de pessoas por causa da barragem de Três Gargantas, garotão. A China tirou, mas não digo milhões, mas acho que foi milhões, sim. Pessoas tiveram se deslocadas. Tudo bem naquela área. Por quê? Por causa do tamanho do lago. Então ela tem um impacto socioambiental muito grande no reservatório. Então, por isso, tem tipos de hidrelétricas. Tipos de hidrelétricas. Isso caiu recentemente no Enem. Se vocês lembrarem, tinha uma questão do Enem que dava vários reservatórios de hidrelétricas. A resposta era Belo Monte, no Rio Xingu. Vocês vão lembrar essa questão do Enem. Tá? Você tem tipo de hidrelétrica. Quais são os dois tipos de hidrelétrica? É isso aqui, ó. Você tem essa hidrelétrica. Essa hidrelétrica é com reservatório. Tá vendo? Olha o reservatório dela aqui, ó. Gigante reservatório, ó. Tá vendo? Então, é hidrelétrica de reservatório. Beleza. Tá. Se eu tenho hidrelétrica de reservatório, não é? Isso é importante. Por que é importante a reservatório? Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo é a que tem reservatório. Muito bem. Qual a parte positiva do reservatório? Então, porque o reservatório ele é positivo. Por que eu tenho que construir um reservatório na hidrelétrica? Pensa, rápido, pensa. É água o legal tempo ter um todo. gigante. Hã? É água o tempo todo. Isso. O reservatório em períodos de estiagem ou de crise hídrica. Esse é o fator. Então, o reservatório, qual é o lado positivo dele? Não é? Justamente para o período de falta de chuva, período de estiagem. Esse é positivo. Eu preciso ter ele lá. Imensidão de água. Quem vai passar em Furnas aí, tem até turismo. O pessoal não vai em Escarpas do Lago, lá, como é que chama? Capitólio, não é? Uma coisa assim. Tem ali em Furnas. O pessoal não fica passeando ali. Tem até turismo naquela região. Isso é vantagem do reservatório. Se alguém já foi passear ali em Furnas. Mas aí tem o lado negativo. Quanto que inundou em Furnas? Imagina quantos vales foram inundados em Furnas ou não? Olha que tristeza daquela área, o meio ambiente. Quem vai em Furnas? Só o cara fica nadando em Furnas, ele nem lembra do meio ambiente. Não é assim que muita gente faz em Furnas? Nossa, o que inundou aqui? As pessoas nem se preocupam. Né? Mas é o lado negativo dele. Qual que é o lado negativo agora? Então vamos lá. Então, ó. O negativo dele. Se a vantagem o reservatório período de seca, qual o lado negativo dele? O negativo dele é justamente as inundações. Não é? É o fato da inundação. Áreas verdes, deslocamento de pessoas.
pessoas. Então, há um problema sério. Então, aí, na Amazônia, pensaram de uma outra forma. Né? Então, peraí, se a Amazônia vai ter um grande impacto socioambiental, como esses que eu citei, então não vamos construir reservatório. Então, aí surgiu uma outra hidrelétrica. Tá? Olha que legal, pessoal. Aqui. Tá vendo? Esse é um tipo reservatório, esse é o tipo fio d'água. Tá? Não tem reservatório. Olha que legal. É o nível do rio, é o volume do rio. O volume do rio move a turbina. Então é fantástico isso aqui. É o fio d'água. Não tem reservatório. Nossa, professor, é assim que foi construído Belo Monte? Sim, Belo Monte não tem reservatório. Entendeu? Muita gente criticava Belo Monte, né? Mas também não tinha um conhecimento técnico, ele não tem reservatório, praticamente. Tá? Mas também foi absurdo construir ali, na área dos índios xingus, da reserva Xingu. Né? Então, existe o outro tipo, que é a hidrelétrica fio. Bem, é a hidrelétrica fio d'água. A hidrelétrica fio d'água, praticamente sem reservatório. Tudo bem? Reservatório e fio d'água. Reservatório e fio d'água. Nossa, professor, legal, hein? Poxa, olha. Né? Qual o lado positivo da hidrelétrica fio d'água sem reservatório? Redução das áreas que sofrem inundação. Entendeu? Então, nós vamos ter aqui um pequeno reservatório, praticamente. Praticamente inexistente o reservatório. Então, você tem o quê? Praticamente sem reservatório. Tem. Se não tem reservatório, não tem inundações, não tem deslocamento de pessoas, não tem a submersão da cobertura vegetal, né? Não tem nada mais. Pô, positivo, professor? Positivo operante. Qual o lado negativo? Essa foi a crítica feita a Belo Monte. Qual o lado negativo dela? Pensa aí. Pensou? Vai, jovens. Vai. Vamos. Geografia é pensar. Geografia não é ficar decorando. É pensar. Qual o lado negativo de ter uma hidrelétrica fio d'água? Deixa eu ajudar vocês. Qual é a questão climática predominante no Brasil? Qual a característica climática do Brasil? Alguém pode me falar? Qual a característica climática do Brasil? Equatorial, tropical ou subtropical? Qual a característica do Brasil? Né? Tem até uma música que fala: o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, não é isso? Então o Brasil tem uma característica tropical, não tem? Legal. Qual é a característica do regime de chuva num clima tropical? Vai. Qual a característica? Como é que é o regime? Como é que é a distribuição de chuva num clima tropical? Inverno seco e verão chuvoso? Hã? Inverno seco e verão chuvoso? Isso, concorda, Murilo? É isso aí mesmo? Tudo bem, Luísa? Sim. Verão chuvoso, inverno seco, correto? Isso. Qual é o problema, então? Olha lá, o Arthur respondeu: chuvas concentradas no verão. Então, qual é o lado negativo, tá, da usina fio d'água? Quando chove no verão, ela produz muita energia. E quando chega o período do inverno, diminui o volume do rio, ela não tem reservatório. O que acontece com a produção de energia? Drasticamente. Então, Belo Monte, nós gastamos quase 10 bilhões de reais para gerar energia quase que uma parte do ano só. A outra parte não, porque ela é fio d'água. Então, o lado negativo dela é justamente a grande oscilação na geração de energia devido ao regime pluvial tropical dos rios. Olha lá. Ao regime pluvial tropical. Professor, o que é isso, regime pluvial tropical? As cheias no verão, chuvas. E no inverno, estiagem. Então, vou produzir energia em grande quantidade só uma época do ano.
Esse é o problema. É isso que os caras estão cobrando no vestibular. A hidrelétrica fio d'água, pessoal. Vocês vão encontrar vários exercícios sobre isso. Beleza? Como é que estamos aí? Entenderam o fio d'água? Certinho? Certinho. Boa, coisa boa. Então, vamos lá. Então, hidrelétrica. E aí, essas hidrelétricas fio d'água, elas também são chamadas, muitas, de PCH. PCH, que é uma pequena central e hidrelétrica. O futuro não são mais gigantes. O futuro, essas mega Itaipu, Três Gargantas na China, não. Isso está caindo por terra, as obras. Hoje são usinas pequenas, aproveitando o volume do rio. Entendeu? Eu poderia construir, por exemplo, uma hidrelétrica dessa no Rio Pardo, aproveitando o volume do Rio Pardo, sem fazer reservatório. O Rio Mogi, sem fazer reservatório. Essas são chamadas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. É a grande solução, é a parte da expansão do Brasil, as pequenas centrais hidrelétricas sem reservatório, tipo fio d'água. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Beleza. Então, hidrelétrica nós comentamos. Agora eu venho para essa. Isso é uma termoelétrica. Né? Podemos queimar o que nessa termoelétrica? Combustíveis fósseis, biomassa, não é? Ó, olha que legal essa usina, tudo bem? De biogás. Olha isso aqui. Isso é uma termoelétrica que vai queimar biogás. Maior termoelétrica do Brasil movida a combustível renovável, porque é o gás procedente do aterro sanitário. É o biogás. Olha que fantástico isso, pessoal. Olha o tamanho do aterro sanitário. Olha isso aqui. Olha o tamanho do aterro sanitário. Olha o tamanho da usina. Tudo bem? Ela vai canalizar, tudo bem, o metano que está aqui no meio do aterro sanitário e vai ficar queimando. Olha que fantástico isso aqui, pessoal. Tá vendo? É uma termoelétrica movida a biogás. Entendeu, mocinha? Acho que era a Laura que tinha perguntado, né, Laurinha? Não foi biogás? Aqui, ó, biogás. É uma biomassa que você está vendo. Tá? É uma termoelétrica de biomassa. Isso. Muito bem. Então, agora, eu vou perguntar assim, ó. Né? Beleza. Então, vamos lá. Então, a segunda fonte é a termoelétrica. Né? Termoelétrica. Bom, termoelétrica, pessoal, legal. Bom, se nós temos a termoelétrica, nós vamos ter um detalhe importante. A grande vantagem dela, né? Vamos colocar essa desvantagem primeiro. Desvantagem é fácil. Coloco primeiro. Qual a desvantagem da termoelétrica? Ela emite o quê? Poluição do ar. Eu estou queimando. Olha lá, ela emite poluição do ar. Aquecimento global, professor? Isso. Gases de efeito estufa, professor? Isso. Todos esses detalhes vão ter. Então, a desvantagem dela é muito fácil. Agora, qual o lado positivo? Entendeu? Qual as vantagens, tá, que nós vamos trabalhar? Aí é o detalhe importante. Né? Quais são as vantagens das termoelétricas? Primeiro, né? Isso, muito bem, Laura. Muito bem, Laura. Primeira vantagem dela, ela utiliza biomassa. Isso, mocinha. Biomassa. Vamos colocar bem legal? A biomassa é o quê? É o biogás. Eu posso reduzir a quantidade de lixo. Beleza? Muito bem, estou gostando de ver. Isso é geografia. Olha lá. É o biogás. Ou eu posso queimar até o lixo. Há países europeus que queimam o lixo. Não queima só o metano. Queima o lixo mesmo. Certo? Queima o lixo para gerar energia. Pode sair? Pode sair. Sem problema nenhum. Entendeu? Tá? Nós utilizamos somente o biogás. Então, é uma vantagem. Legal, mocinha, gostei de ver. Vantagem. Segunda vantagem dela, importante, ela tem mobilidade geográfica. Significa isso? Eu posso construir em qualquer lugar. Não importa o relevo, não importa se é deserto, professor, deserto. Eu posso queimar petróleo no deserto, qual o problema de gerar energia? Basta ter água para ferver. Eu posso tirar água da onde? Do subterrâneo.
Entendeu? Qualquer coisa eu posso pegar água. Certinho? Até do subterrâneo. Hidrelétrica não tem como. Tá? Mas a gente Oi. tirando a água do subterrâneo, a gente também não poderia estar criando algum outro tipo de problema, como, por exemplo, tirando algum tipo de contaminação no subsolo, nos lençóis freáticos e tudo mais. Sim, sim, concordo com você, mocinho. Concordo. Tirar a água do subsolo, ele é um reservatório fóssil. Ele tem que ser preservado para o futuro de uma crise hídrica. Tudo bem? Mas sim, você está com a razão. O que eu estou citando é que a mobilidade geográfica da termoelétrica, ela pode ser feita em qualquer lugar, inclusive no deserto, basta que eu pegue a água no subterrâneo, entendeu? Quero dizer, eu posso montar em qualquer lugar. Tá? Agora, isso está errado? Está errado. Está errado. Essa água tinha que vir para a agricultura, para abastecimento das pessoas, não só gerar energia. Mas eu posso utilizar. É isso que eu quis dizer. Tudo bem, mocinha? Tudo certinho. Entendeu? Isso, mas está com a razão. Né? Pode levar até a poluição de um aquífero, por exemplo. Né? Mobilidade geográfica. Independe das condições meteorológicas. Independe, né? Chove ou não, pouco importa. Então, independe das condições meteorológicas, tá? E a principal, é a que mais aparece nos vestibulares. Por que que o Brasil, presta atenção agora, perguntinha, legal perguntar. Por que que o Brasil, um país rico em potencial hidrelétrico, rios, clima úmido, relevo planáltico, por que que o Brasil, um país tão rico em rios, necessita construir termoelétricas? Por quê? Arthur, baixo custo da instalação. Sim, ela é um baixo custo, mas ela tem uma vantagem maior. Por que que o Brasil é obrigado a ter termoelétrica? Pronto, vou piorar a situação, tá? Para você perceber. Por que que o Brasil é obrigado a ter termoelétrica? Porque ela tem vantagem, baixo custo. Sim, Arthur, está coberto de razão. Laura, posso um problema de poluição dos lençóis? Sim, ela pode ter um problema de poluição de lençóis. Tá? Mas o Brasil é obrigado a ter termoelétrica. É obrigado a ter termoelétrica. Pensa. É por conta da produção grande de lixo? Eu posso ter lixo, tudo bem, posso queimar biogás. Então a maneira de a gente ficar livre do biogás é ter uma termoelétrica. Não, mas tem um fator mais importante. Geografia. Caso Pensa na de questão geográfica. reserva energética, alguma coisa assim. Posso ter uma reserva energética. Isso, está chegando lá. A questão geográfica do Brasil. Pensa nas hidrelétricas. Questão geográfica do Brasil nas hidrelétricas. Pensa. O que acontece com as hidrelétricas? Caso não puder, caso as hidrelétricas estiverem indisponíveis, as termoelétricas podem atuar, não é? Isso. Olha lá, ó o Arthur aqui, ó. Devido ao fato das hidrelétricas não conseguir suprir os gastos energéticos em período de estiagem. Isso. Olha lá, isso aí, Gabriel. Isso aí, Arthur. Exatamente. É isso que eu quero que vocês pensem. Entendeu? Olha lá. Isso, a solução dela, a grande vantagem da termoelétrica, por isso que o Brasil é obrigado a ter termoelétrica. Os caras adoram perguntar isso no vestibular. Adoram perguntar. Por que que o Brasil, rico em rios, tem que ter termoelétrica? Tem que ter, porque o nosso regime é tropical. Verão, chuvoso. Inverno, seco. Quanto mais hidrelétricas fio d'água, o que vai acontecer no inverno? Mais eu preciso construir termoelétricas. Por quê? Porque elas vão produzir menos energia, porque não chove no inverno nosso. Qual a solução para nós? Solar e eólica, velho. Solar e eólica. Vai liberando solar e eólica. Entendeu? Porque só fio d'água não pode. Por quê? Porque a termoelétrica ela é uma solução, olha lá, no período de estiagem. Olha que legal o nosso bate-papo, tá? Período de estiagem, né? Mas o quê? Crise hídrica. Tá? Então, agora é inverno. O que está acontecendo? Está chovendo em Ribeirão Preto no inverno? Não está.
Se não está chovendo, vai acontecer com Furnas. Vai pouco a pouco, o reservatório vai baixando. Então, o que acontece? Os caras vão desligando turbinas. Tudo bem? Tá? Mas não pode ficar sem energia. O que os caras fazem? Liga as termoelétricas. Então, a energia começa a ser utilizada queimando combustíveis fósseis ainda. Então, o preço da energia, ela pode subir nesse momento. Olha que interessante isso, pessoal. Quando volta a chover, muitas termoelétricas são desligadas. Então, por isso que elas são uma solução. Por isso que o Brasil depende delas, por causa desse fator. Alguém não entendeu? Professor, só te fazer uma pergunta. Na apostila fala que ela também contribui para o combate dos lençóis freáticos. Seria por conta disso? Porque ela seria uma substituição das hidrelétricas ou não? Peraí, deixa eu Outra entender. coisa. Peraí, tá cortando. Assim, Dá uma mexida no microfone. apostila está dizendo que ela também tem combate aos lençóis freáticos, a poluição dos lençóis freáticos. Seria porque ela pode ser substituída pela hidrelétrica ou ela também ajuda de outra forma nesse combate? Ela pode ajudar na utilização, por exemplo, do metano no aterro sanitário. Porque esse metano, ele pode se infiltrar e contaminar um aterro, um aquífero, um lençol freático, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso queimar o lixo numa termoelétrica. Se eu posso queimar o lixo numa termoelétrica, então eu estou reduzindo a quantidade de lixo. Para o meio ambiente, ele é viável. O problema é a poluição do ar. Tá? Aí é um outro problema. No primeiro momento, ela é viável sim, porque eu posso queimar até o lixo, ou eu posso queimar o metano, o carbono que vem junto. Com isso, eu passo a preservar os lençóis freáticos. Entendeu, mocinha? Vê se você conseguiu entender. Ô, Laurinha, entendeu legal? Isso aí, tem que perguntar. Gostei de ver. Tudo bem, pessoal, por que as termoelétricas? O Brasil precisa delas, tá? Porque os nossos rios são rios com regime pluvial tropical, cheias na época das chuvas, concentradas no verão. E no inverno, diminui o volume, porque não chove. Então as hidrelétricas produzem menos energia. Aí nós temos que acionar as termoelétricas. Olha que legal isso aí. Tudo bem nesse sentido? Beleza. Muito bem. Vamos lá. Tudo bem? Ó, tá vendo? Biomassa como fonte de oportunidade, tá? Ó, como nós queimamos ainda combustível fóssil perante a biomassa. Tá vendo? Mas, ó, você vê, já chegou a 34%, pessoal. Olha que legal isso aqui, a biomassa. E isso vai crescer cada vez mais. Porque cada vez mais está crescendo combustíveis renováveis. Entendeu? Isso é muito importante, né? Agora, vamos lá. Depois vocês leem isso aqui. Agora chegamos o quê? Nas termonucleares, usinas nucleares. Tá vendo? Para o Brasil, 2,7% de energia. Para o Rio de Janeiro, 30%. Então, o Rio de Janeiro não tem como ficar sem as usinas nucleares. Professor, vamos desativar elas por causa da questão do perigo do acidente. O Rio de Janeiro tem pânico. Não tem como substituir nesse momento, só se construir termoelétricas. Entendeu? Vai construir um monte de termoelétrica. Tá? Então, a usina nuclear, para o Brasil, ela não é tão importante. Agora, para o Rio de Janeiro, ela é extremamente importante. Legal isso no vestibular? Legal no vestibular? Vamos lá, então? Então, aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos pensar assim, ó. Usinas termonucleares. Esse é o termo correto. Usinas termonucleares. As usinas termonucleares, o Brasil é mínima a participação. Olha lá, não chega a 3%. Vamos pegar aqui, ó. Né? Participação, praticamente, em 3%. Vamos arredondar. Participação em 3%. Então, para nós é realmente significante. Perde para a eólica. Ela perde para a eólica já, pra vocês terem uma ideia. Porém, ela é importantíssima para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela produz 30% da energia do Rio de Janeiro. Olha que pega no vestibular. O Brasil é insignificante, tá? Mas para o Rio de Janeiro é essencial. O Rio de Janeiro não vive mais sem elas, tá? Essas usinas. Muito bem. As usinas termonucleares, né, elas têm vantagens.
termonucleares. Quais são as vantagens das termonucleares? Por que é legal um país ter uma termonuclear? Domínio de tecnologia. Porque ela é uma tecnologia de ponta. Entendeu? Isso alça o país a desenvolver vários setores com base nela. Isso é fundamental. Né? Um país avança em tecnologia nesse setor. Então, o primeiro fato é isso. A vantagem é a tecnologia. Primeira vantagem. Segunda vantagem. Tudo bem? Mobilidade geográfica. Eu posso construir onde eu quiser. Mobilidade geográfica. Beleza. Qual a outra vantagem dela? Independe das condições meteorológicas. Olha lá. Tudo bem. São vantagens básicas. Né? Então o Brasil investe nas termonucleares. Né? Quando nasce o grande projeto nuclear brasileiro? Então, na verdade, o nosso projeto nuclear, ele vem dos militares. Então, o projeto nuclear, praticamente, ele ganha corpo na década de 1970. Tem alguma coisa a ver com Guerra Fria? Tem a ver com Guerra Fria, tanto é que no primeiro momento a tecnologia é americana, e tem um outro fator, Gabriel. Tá? Por que nós vamos começar a buscar? Olha só, o Brasil vai começar na década de 70 a abrir 3 eixos importantes na década de 70. Itaipu, para gerar energia, para ter menos termoelétricas. Itaipu, para ter menos termoelétricas. O pró-álcool, o álcool combustível, substituindo a gasolina. E a usina nuclear, para gerar energia e depender menos da termoelétrica. Porque tem um probleminha em 1973. A primeira crise do petróleo. Entendeu? Então o petróleo ficou muito caro, cara. Mas muito caro. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu preciso depender menos da importação de petróleo. Então o Brasil monta o quê? Essas 3 grandes estruturas. Itaipu, nuclear e o pró-álcool. O álcool combustível, que hoje é uma realidade extraordinária no Brasil. Entendeu? Por isso que é a década de 70. Legal, garotão? Tá? Os militares Beleza. assumem isso aí. Isso vai gerar uma dívida externa gigante no Brasil. Mas, né, era a base do governo. Essa época aí eu estou vivendo... Se o governo está estabelecendo isso, nessa época eu estou vivendo keynesianismo ou neoliberalismo? O que eu estou vivendo nesse período aí? O keynesianismo do Estado desenvolvimentista ou eu estou vivendo o neoliberalismo do Estado mínimo e mercado máximo? Tá? O que eu estou vivendo nesse período aí? Eu dei a resposta. Eu não falei que gerou uma imensa dívida externa? Quem que faz dívida externa? Não, liberalismo. Não é o governo? Muito bem, então esse período aí é o período do Estado desenvolvimentista. O governo era o indutor, tá, da infraestrutura do país. Era o período militar. Neoliberalismo é o Fernando Henrique Cardoso, é o Collor, era das privatizações. Tá? Isso, Thalita, keynesianismo, Thalita. O que é o keynesianismo, Thalita? Vamos lá. Ó. O keynesianismo bem, é um Estado, olha lá, o Estado interventor na economia. O Estado intervém na economia. Quando que eu uso muito o Estado desenvolvimentista? No momento de crise, agora. O Brasil, tá, nesse momento, ele está adotando o Estado desenvolvimentista. O governo está bancando as coisas? O governo está dando R$600 para a população? Isso é Estado desenvolvimentista. Entendeu? Então, isso faz parte do Estado desenvolvimentista. Quais são os governos desenvolvimentistas do Brasil? Exemplo, os 3 grandes desenvolvimentistas do Brasil. Vargas. Lembra a história?
Lembra a história? Quem que vai criar a Petrobras? Quem vai criar a CSN, Companhia Siderúrgica? Quem vai criar a Vale? Quem cria a CLT, o conjunto das leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas? Não é o governo? Vargas. Depois vem quem? JK. Plano de metas. Não é o governo que vai bancar o crescimento econômico do país? E depois, não vê o período militar? Quem vai abrir estradas pelo Brasil? Quem vai construir a Transamazônica? Entendeu? Quem faz o PROAL? Quem constrói Itaipu? Quem constrói usinas nucleares? Tá? Então vem justamente, né, o período militar. Tudo bem? Isso vai gerar uma dívida externa e interna gigantesca. Recentemente, quem foi Estado desenvolvimentista do Brasil? O Lula e a Dilma. O Lula e Dilma foram Estado desenvolvimentistas. Tá? Beleza? Quando a gente for estudar lá, mais para frente, a gente vai recordando isso aí mais para frente. Tá? Beleza? Tudo bem, Thalita? Keynesianismo? Thalita? Beleza? Entendeu? Cadê a Thalita? Thalita? Subiu a Thalita? Tudo bem? Certinho? Tudo bem? Quem não entendeu, pergunta. Ah, muito bem, Thalita. Tá. Me dá um exemplo de um governo famosíssimo em aplicar o keynesianismo no continente americano. Continente americano. Vai ficar mais fácil para vocês. Caiu recentemente no vestibular. História. O New Deal do Roosevelt. Lembra disso? O New Deal do Roosevelt? O novo acordo após a crise de 29? Ele não vai tomar as rédeas da economia e o Estado vai bancar o crescimento econômico dos Estados Unidos? O novo acordo? Tudo bem? Tá? É o New Deal. New Deal é o exemplo de Estado desenvolvimentista. Certinho? Então, outro exemplo aqui é o New Deal, né, do Roosevelt. É o New Deal do Roosevelt. História, hein, pessoal? Por favor, né? Fique esperto com história. É importante. Legal isso aí? Beleza? Tá? O neoliberalismo já é o contrário. O neoliberalismo é privatização, o neoliberalismo é Estado mínimo, mercado máximo, Adam Smith, não é? Então, são dois conjuntos aí importantes. Tudo bem? Bom, legal. Então, a ideia era ter várias usinas nucleares no Brasil. Tá? Não era só ter duas e a terceira em construção, era ter várias usinas nucleares. Então, aí, o que acontece? Foi montada onde? Lá na praia de Itaorna, no Rio de Janeiro. Lá em Angra dos Reis. Tá ali na imagem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Angra dos Reis, praia de Itaorna, no Rio de Janeiro. As três usinas vão ser no mesmo lugar. A usina Angra 1, por isso que chama Angra, porque fica em Angra dos Reis. Angra 1 inaugurou em 85, Angra 2 em 2001 e Angra 3 em construção e só Deus sabe quando que vai ficar pronta, porque ela foi envolvida em corrupção, lamentavelmente. Tá? Angra 1, garotão, que você falou da Guerra Fria. Angra 1, tecnologia americana, da Westinghouse. Angra 2, já procuramos a Alemanha, porque os Estados Unidos não queria repassar tecnologia. Tá? Então, Angra 1, tecnologia americana. Angra 2, tecnologia alemã, que vai ser de Angra 3 também. Tá? Há essa diferença aí, porque os Estados Unidos não quis mais transferir tecnologia para nós. Então, você tem a questão dela. Agora, qual é o perigo delas? Tá lá, Rio de Janeiro, tal, beleza, Angra dos Reis. Agora, qual é o fato negativo? Quer dizer, quais são as desvantagens? Quais são as desvantagens para o setor nuclear? Eu tenho uma usina nuclear. O lixo, né? O lixo radioativo. Lixo. O lixo nuclear. Muito bem. Isso é seríssimo. O que mais?
O perigo de acidentes, correto? De acidentes, que tem a ver com o quê? Radioatividade. Né? Radioatividade. Beleza? Tem aquela questão de mudar a temperatura da água que resfria o... Muito bem. Nossa. A água quente, tudo bem? Devolvida, isso mata os peixes, né? Devolvida ao ambiente, isso é ruim, joga no mar, tá? Joga muito no mar. E tem mais uma também problemática. Por que os Estados Unidos é contra o programa nuclear iraniano? Por que os Estados Unidos é contra a tecnologia iraniana? Isso, Thalita. Não tem algo a ver com região, tem área com uma atividade tectônica? Isso, sim. Eu não posso construir ela em qualquer lugar. Porém, o Japão constrói. Lembra do Japão? Até que teve um tsunami e afetou Fukushima. Mas sim, se possível, em áreas mais estáveis. Tá certo, Thalita? Tem que procurar áreas mais estáveis. O Japão não tem escolha. O Japão não tem escolha. Mas, se possível, áreas estáveis. Tudo bem? Tá? Então, você tem sempre, não é o quê? O perigo de áreas instáveis geologicamente. Isso, gostei de ver. Mas vocês não responderam para mim. Por que os Estados Unidos é contra o programa nuclear iraniano? Por que os Estados Unidos não tem com o Irã programa nuclear? Acho que é a questão do urânio lá, não é? Isso, urânio para quê? Qual o problema do uso nuclear? Não é só civil, ele pode ser um uso Bélico. militar. Você pode construir uma bomba nuclear. Entendeu? Porque você tem que enriquecer o urânio, é um enriquecimento do urânio. Então, outro problema é o uso, né, militar. Esse é o maior problema no mundo. É o uso militar. Eu posso ter uma bomba nuclear. É isso que o Irã quer. Por mais que ele possa negar, mas o Irã ele quer ter essa tecnologia nuclear. Por quê? Porque ele vai ter um peso em cima da Arábia Saudita, que é o seu grande inimigo, em cima de Israel. Entendeu? Ele vai ter um peso para negociar. Ó, se você não fizer o que eu quero, eu jogo uma bomba em cima de você, meu amigo. Entendeu? É o peso que o Irã quer. E aí não pode, é complicado, porque se o Irã for ter bomba nuclear, a Arábia Saudita vai ter bomba nuclear também, porque são os velhos inimigos. Entendeu? Só para você ter uma ideia do que é o uso militar. Entendeu? E esse é o grande problema do sistema nuclear. E a energia é cara, né? O elevado preço do megawatt. Porque você paga urânio. Não é? É muito caro o urânio. Enriquecimento do urânio, por exemplo, esse cenário. Bom, e depois, pessoal? O que vem para o Brasil? O Brasil vem a eólica. A eólica. O professor tem desvantagem eólica? É cara. O problema da eólica é isso aí. O problema da eólica, pessoal, o negativo dela ainda é caro. Negativo, não é? Ela é uma energia cara e depende do vento. Porque se não ventar, não gera energia. Entendeu? Tranquilo. Legal? Tá, vamos rir um pouco aí. Vocês estão muito sérios. Eólica, negativo, cara e depende do vento. Qual o lado positivo dela? Positivo, fantástico. Renovável e limpa. Fantástico, pessoal. Renovável e limpa. Vamos ver? Onde é o potencial do Brasil? Onde é o potencial do Brasil? Energia eólica. Nordeste. Isso. Por que o Nordeste? Porque é onde venta mais, né? Por quê? A 200 alísios. Isso. Os ventos que sopram de alta pressão dos trópicos para o Equador. O Nordeste. E o Sul aqui, ó. A cor aqui no Sul. Rio Grande do Sul. Que tem um vento que vem da Argentina chamado minuano. São os dois lugares que mais ventam no Brasil. Onde tem mais vento no Brasil são essas duas áreas. Tudo bem? Por causa desses ventos. Então vamos colocar? Então, maior
potencial. Tudo bem? Certo? Marina, vocês continuam comigo aqui? Marina, Júlia, você tudo quietinho aí? Tudo certo aí? Gabriel, tá firme comigo? Arthur, firme comigo? Todo mundo firme comigo? Muito bem. Maior potencial. Maior potencial seria o quê? O Nordeste, devido aos ventos alísios, e o Rio Grande do Sul, devido a um vento chamado vento minuano. Sopra lá da Argentina, um vento frio, mas é um vento gelado do caramba, entendeu? Você tem nessa área aí. Mas, poxa, Ribeirão Preto também venta. Principalmente em agosto. Como venta em agosto, nós podemos ter eólica e deixa lá. Produzirmos energia em agosto. Qual o problema? Deixa lá. Né? Aí vem quem? Vem a solar. Solar. Qual o negativo dela? É caro. Solar também é uma energia cara. E ela depende do quê? Depende da luminosidade. Depende da luminosidade. Chegou a noite, como é que eu vou gerar energia à noite? Entendeu? Num dia nublado, cai a geração de energia. Esse é o lado negativo dela. Olha o positivo. Caramba. Positivo é o quê? Renovável e limpa. Renovável e limpa. Pessoal, imagine se todo mundo produzisse energia solar no telhado de suas casas. Imaginou que legal? Imagina Ribeirão Preto, todo mundo gerando energia solar. Imagina, ia sobrar energia no país, não precisava nem construir mais hidrelétricas aqui. Imagina que legal. Entendeu? Então é uma solução extraordinária. Aonde tem muito potencial, onde é o maior potencial eólico do Brasil? Aqui. Qual o maior potencial eólico do Brasil? Bioma da Caatinga e do Cerrado. Tropical típico e tropical semiárido. Por que aqui não? Por que a Amazônia tem baixo potencial? Isso é o lugar que mais tem sol no país. O lugar mais quente do país é aqui, na Amazônia. Mas por que tem menor potencial aqui do que aqui? Por quê? Por que o maior potencial fica onde? No Nordeste, na área do Sertão, já deu nosso horário, né, pessoal? Tô quase terminando aqui. No Sertão, tá? E no Cerrado, né? Pegando parte do quê? Parte do Sudeste, né? E Centro-Oeste. Por que não a Amazônia? Responde para mim, por que não? Porque apesar dela ser quente, tem um clima muito chuvoso. Clima não, enfim. Não esqueci a palavra correta. Muita chuva gera um problema. Você tem sempre um tempo com nebulosidade, nuvens. E nuvens retêm luz solar. Exatamente. Então, a Amazônia, isso. Então, a Amazônia, ela tem um grave problema. O grave problema é a intensa nebulosidade. Poxa, legal. Olha lá. Olha que pega terrível na hora do vestibular. Tá? Esse é um detalhe muito importante, pessoal. E o Brasil tem potencial ainda? Adivinha que o Brasil tem potencial. Pessoal, esse país é fantástico. Eu admiro o Brasil. Ondomotriz, o movimento das ondas. Pecém, o porto que fica em Fortaleza. Aqui, ó. Porto de Pecém. Movimento das ondas. Move esse braço. E maré motriz. Estão fazendo o Maranhão. A maré sobe, move a turbina e enche o reservatório. Tudo bem? Depois, a água fica reservatório, tem que sair. A água sai, move a turbina e gera energia. Então, quer dizer, você aproveita a água das marés. Olha que fantástico isso, pessoal. Porque o Maranhão, onde a maré mais sobe no Brasil, é justamente o Maranhão.
por ser uma área mais de planície, onde a planície litorânea é mais larga. Olha o potencial do Brasil, que fantástico! Ter ainda Ondomotriz, lá em Fortaleza, movimento imagina o potencial do Brasil. Imagina o potencial do Brasil. O tamanho do nosso litoral. Né? E a outra? Maré motriz. Sobe a maré, desce a maré. Sobe a maré, desce a maré. A maré sobe e enche o reservatório. Não é? A água sai e move turbina. Está gerando energia. Existe a primeira usina do mundo, fica na França. A primeira usina do construída no mundo fica na França. É uma fantástico isso aí. Aonde no Brasil? No Maranhão. Por que Maranhão? Porque o Maranhão tem maior amplitude das marés. E a maré sobe mais aonde? Qual lua? Quais são as luas que a maré mais sobe? Acho que é a cheia, não é? Lua cheia e a outra? Nova. As marés altas são sempre lua cheia e lua nova. Nova e cheia. As luas quarto crescente, quarto minguante, a maré baixa. Por quê? Porque quando a lua está nessa posição em torno da Terra, elas formam um ângulo de 90 graus com o Sol. Elas dividem as forças. Por isso que a maré não sobe. A maré só sobe na lua nova e na lua cheia, porque não forma ângulos de 90 graus com o Sol. Olha que legal. Então, sempre que for maré alta, ou se zija o nome. Sempre o quê? Nas luas nova e cheia. Sempre. E já a maré baixa ou quadratura, que é a maré baixa, sempre o quê? Nas luas quarto, crescente e quarto minguante. Por que mesmo? Porque essas duas luas formam um ângulo de 90 graus com o Sol. Quer dizer, elas dividem a força com o Sol. Tudo bem? Nesse cenário. Tá? Eu tenho um videozinho que explica isso. Vou postar para vocês. A Lua no funcionamento das marés. Tá? Eu vou postar para vocês um videozinho para vocês assistirem. Beleza, pessoal? Tudo bem? A geração de energia elétrica no Brasil? Tranquilo? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Geotérmica aqui no Brasil tem? Não. Não. Quem mais utiliza geotérmica é a Islândia, tá? Que é o vapor, o calor que sai do interior da Terra em áreas vulcânicas. O Brasil poderia utilizar, tá, em águas de profundidade que saem quentes, como em Poços de Caldas. Tem fontes termais, entendeu? Então eu poderia utilizar essa água, certo? Mas o Brasil não tem, não tem. Lá não, lá a Islândia ela canaliza o vapor que sai, porque a Islândia é só vulcão, tá? Então o Brasil não tem geotérmica. Poderia ter? Poderia. Utilizando a água quente que sai do subsolo, bem? Beleza? Mas não seria uma coisa produtiva, né? De certo modo. Não seria nem lucrativa, nem, pelo menos no nosso caso. Concordo com você. Não seria vantajoso. Pode, mas economicamente não seria tão vantajoso. Entendeu? Por isso cresce muito mais eólica e solar, seria muito mais vantajoso. Concordo com você. Por isso que não foi aplicado ainda como deveria. Entendeu? Nesse cenário. E aí, eu vou enviar isso aqui. Eu acho que eu enviei, mas eu vou enviar de novo para vocês. Eu fiz uma outra coisinha aqui, ó. Eu coloquei quais são os estados que mais produzem petróleo. Tá? Tudo bem? Por bacia, desculpa, Bacia de Santos superou a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Tá? Petróleo por estado, o Rio de Janeiro ainda é o maior produtor, porque ele também tem pré-sal, tá? Mas esse é o pega no vestibular, que eu achei. Até então, quem que é o maior produtor de petróleo do Brasil? Sempre foi Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
2017, 2018 para cá, a bacia de Santos, do pré-sal, praticamente ela começou a superar a bacia de Campos. Aqui tá vendo? Juntinho, certo? De porcentagem. Mas ela conseguiu superar, tá? Então a bacia de Santos hoje é a maior produtora de petróleo do Brasil, não mais a bacia de Campos. Porém, como estado, o Rio de Janeiro continua ainda como o maior produtor de petróleo, tá? É legal esses gráficos aqui, ó. Gás natural, pré-sal, ó, bacia de Santos, o maior produtor de gás natural, ó. Tá vendo? Tá? Legal aqui, ó. Gás natural por estado, Rio de Janeiro de novo, ó. Maior produtor de gás natural e petróleo por estado, tá? A evolução do pré-sal, olha que legal esse gráfico aqui. Tudo bem? Nós estamos tendo, não é? Olha a produção do pré-sal como foi crescendo. Olha que legal isso aqui. A produção em terra manteve, que é a produção onshore, que a gente chama, né? E olha como foi crescendo a camada pré-sal nesse processo aí. E aqui tem a área de carvão mineral do Brasil, zona carbonífera em Santa Catarina. Então, eu vou enviar para vocês, dá uma olhadinha. Olha, é sempre importante, né, pessoal? A gente saber sempre alguma coisa a mais. Beleza? Tudo bem com essa aula de hoje? Tudo bem? Tranquilo? Encerramos. Então, semana que vem a gente começa uma outra aulinha legal pra caramba. Estou gostando da aula online, é muito legal, a gente vai discutindo. Feito, Murilão? Feito todo mundo aí, pessoal? Tranquilo? Podemos encerrar? Ficou mais alguma dúvida? Oi. Pode postar as respostas do exercício de aplicação depois? Ué, pode ser. É que eles falaram que estava no portal. Ah, tá. Mas só que no portal não mostra as respostas de aplicação. Mostra o da prática e o da estrela. Ah, Mas não tem de aplicação lá? Não foi pro portal, então? eu acho que não, pelo menos eu não vi. Não sei se Tá. alguém viu. Não, eu dou um jeito sim, pode deixar. Eu vou colocando lá, tranquilo. Professor, Bom, então, obrigada. Nada, oi. como é que vai fazer nessas séries? Vai postar aula gravada? Como é que vai ser? Não sei, cara, vou esperar ainda a Cris ou o Pedro falar alguma coisa. Não sei se vai dar uma folga para vocês também, entendeu? Porque parece que não, cara, mas faz diferença, velho. Dá uma acalmada, entendeu? Desligar um pouquinho, porque a gente tá muito tenso, cara, entendeu? Tá muito tenso. Esse confinamento tá deixando as pessoas tensas, tá? Nesse contexto aí. Então, não sei, tem que esperar a Cris e o Pedro, tá? Eles resolvem lá, beleza? O que é melhor pra gente aí, tá? Pode deixar. Beleza, pessoal? Podemos fechar? Eu e meu Harry Potter. Olha o meu Harry Potter. Entendeu? Olha lá. Certinho? Beleza, Luísa. Beleza, Arthur? Um abraço, gente. Até mais. Dá tchau para eles, Harry Potter. Dá tchau para eles. Isso. Muito bem. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deus, os seus familiares também. Tá? Tudo de bom. Obrigado.